Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. I'll note that President Biden has not extended the same courtesy to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and indeed the Biden White House has made clear that Israel's Prime Minister is not welcome in the Biden White House. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanction authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Quite the opposite. Again, the Biden administration has looked the other way at malign behavior from such actors. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced, to the Biden administration's cheering, with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment? And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance, and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships? The administration engaged our partners throughout the hemisphere, and we're very pleased that the Iranian ships were not able to dock anywhere else. We're deeply disappointed that one of the 2 ships was able to dock in Brazil, the other was offshore. I would refer you to OFAC for any additional information on. Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government, led by Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. Olá, eu sou Henrique Toledo e este é um episódio especial do nosso programa Decoder Talks, onde analisaremos os conflitos que moldam o destino do mundo. Porém, antes devo lamentar mais um ataque contra a nossa liberdade de expressão. Ao processar meu texto pela inteligência artificial, recebi este aviso, abro aspas. Henrique, a mensagem que você quer passar é de indignação, crítica profunda e chamada à ação civil. Mas é essencial transmiti-la com firmeza e inteligência estratégica, sem linguagem que possa ser classificada como incitação ou ofensiva excessiva, especialmente em tempos em que justamente a liberdade de expressão está sob ataque. Aqui está uma reformulação que mantém o conteúdo crítico e propositivo, mas com mais força moral, clareza tática e impacto público.
Entenderam a gravidade? Estamos marchando dia após dia para o pior cenário possível. Um país anestesiado, vigiado e silenciado. O Estado amplia seus tentáculos, o judiciário ultrapassa os limites constitucionais e, enquanto isso, a maioria segue apática, calada, inerte. Enquanto o povo não acordar e não se organizar, não contem comigo para resistir aqui de dentro. Meu plano, cada vez mais claro, é sair. Europa, Estados Unidos, qualquer lugar onde a verdade ainda possa ser dita sem medo de censura ou retaliação. E não sou o único. Veja o caso da família de Mauro Cid, que, diante de ameaças e perseguições, acabou buscando refúgio justamente nos Estados Unidos. Eles sabem o que está acontecendo. Eles viram o que vem por aí. O que está se instalando no Brasil não é apenas um governo autoritário. É um regime estruturalmente perverso para quem não se curva, não se cala e não se adapta à narrativa oficial. Um regime que transforma cidadãos em inimigos e opinião em crime. Mas o que me revolta profundamente não são apenas os que tomaram o poder, mas os milhões que se acomodaram à sombra da submissão, preocupados apenas com seu mundinho pessoal. Covardes, autocentrados. Incapazes de enxergar que seus filhos e netos já estão crescendo em uma ditadura disfarçada de institucionalidade. Eu não compactuo com isso. Não nasci para ajoelhar. E se não há mais espaço para inconformados no Brasil, então não haverá mais lugar para mim aqui. O Supremo Tribunal Federal acaba de tomar uma decisão que acende um sinal vermelho sobre o futuro da liberdade de expressão no Brasil. Em votação recente, a Corte autorizou a responsabilização criminal de plataformas digitais por conteúdos considerados danosos ou ilegais, mesmo antes de decisão judicial definitiva. Na prática, isso significa que redes sociais, sites e aplicativos poderão ser obrigados a remover publicações com base em critérios vagos, como desinformação, discurso de ódio ou ataques à democracia, muitas vezes determinados por interpretações subjetivas do poder. Essa decisão tem respaldo em projetos de lei como o PL 2630 de 2020, conhecido como PL das Fake News, que atribui ao Estado o poder de controlar o que pode ou não ser dito no ambiente digital. Sob a justificativa de proteger a democracia, o que se avizinha é um regime de censura algorítmica, com vigilância total sobre comentários, postagens, vídeos e opiniões. Palavras críticas ao governo ou a instituições poderão ser monitoradas, apagadas e até mesmo gerar punições aos usuários. Estamos diante de um golpe disfarçado de moralidade institucional, um ataque silencioso contra a diversidade de pensamento. A pluralidade de ideias, essência da democracia, está sendo minada por medidas autoritárias que buscam silenciar vozes dissonantes sob o pretexto de conter a desinformação. Se você valoriza sua liberdade de informar e ser informado, é hora de se preparar. Considere investir em uma VPN confiável. Em breve, esse poderá ser o único meio de acessar fontes independentes e escapar da bolha narrativa imposta pelas autoridades e pelas grandes corporações digitais, agora coagidas a colaborar com o controle do discurso. Este não é apenas um momento político, é uma encruzilhada histórica. Ou o povo brasileiro se posiciona em defesa da liberdade, ou aceitaremos calados o avanço do pensamento único, das listas negras e do policiamento ideológico. Não espere pelo sistema, ele não vai te salvar. Não se iluda. O Congresso Nacional está completamente comprometido com a manutenção de seus próprios privilégios. É um organismo corroído por covardia, com chavos e interesses obscuros. Os que ali ocupam cadeiras não representam você, representam apenas a si mesmos e aos grupos que financiam sua permanência no poder. Também não espere mobilização espontânea do povo em massa. A maioria da população está anestesiada, mergulhada no imediatismo, preocupada apenas com sua própria sobrevivência, sem perceber que a liberdade está sendo lentamente sufocada diante dos nossos olhos. E não se engane. Manifestações de rua, organizadas por políticos oportunistas, não terão qualquer efeito se o sistema de apuração continuar nas mãos de quem detém o controle institucional. Marchas inócuas são apenas teatro para alimentar campanhas eleitorais. A única forma real de pressionar o sistema sem violência e com eficácia é através da paralisação silenciosa e coletiva. Nada de bloqueios ou confrontos. O caminho é o colapso pacífico da engrenagem estatal por meio da desobediência econômica organizada. Se comunidades em todo o país se prepararem, com estoques de alimentos, gás, combustível, água potável e autonomia básica, poderão passar semanas ou meses sem depender do sistema que os oprime.
Se possível, crie moedas locais ou formas de troca comunitária para suprir o básico. Sem arrecadação, o Estado para. Sem recursos, o sistema implode. Esse é o ponto de ruptura. A meta deve ser clara e objetiva. Dissolução imediata do Congresso e convocação de eleições gerais, com novo pacto institucional entre Estado e nação. Nada de vandalismo, nada de violência. Basta tirar o oxigênio e o sistema desmorona por si só. Agora vamos analisar o cenário internacional. Hoje, mergulhamos fundo no que pode ser a maior crise internacional do século. Israel e Irã entraram numa fase crítica de confronto direto. E a pergunta que paira no ar é: estamos à beira de uma guerra nuclear? Ou pior, armas invisíveis, silenciosas e altamente letais estão prestes a ser usadas. Na sexta-feira, 13 de junho de 2025, Israel lançou a Operação Rising Lion, uma ofensiva aérea de precisão contra instalações nucleares do Irã, com foco principal em Natanz, o coração do programa nuclear iraniano. O ataque não apenas destruiu centrifugadoras avançadas, como também matou 2 dos principais líderes militares iranianos, Hossein Salami e Mohammad Bagheri. Em resposta, o Irã lançou mais de 100 mísseis balísticos sobre Tel Aviv e Jerusalém, ferindo dezenas e elevando o conflito a um novo patamar. Enquanto isso, a guerra em Gaza continua. Desde 2023, mais de 55 mil mortos e um colapso humanitário de proporções épicas. A raiz da tensão é o programa nuclear iraniano. Israel afirma que Teherã está a semanas de obter urânio enriquecido suficiente para uma bomba. E para o governo Netanyahu, isso é uma ameaça existencial. Do outro lado, o presidente reeleito Donald Trump tenta reviver um acordo nuclear sob supervisão da ONU. Mas Israel rejeita completamente qualquer pacto que permita ao Irã manter capacidades nucleares mínimas. Vamos analisar o que pode acontecer a partir de agora. Apesar de analistas afirmarem que nenhuma potência quer um Armagedon, a possibilidade de uso de armas nucleares táticas já entrou nas mesas de guerra. O Irã pode contar com tecnologia fornecida pela Coreia do Norte ou mesmo por canais não estatais da Rússia. Israel possui cerca de 90 ogivas nucleares e já posicionou suas submarinas da classe Dolphin com capacidade de segundo ataque. A linha vermelha pode ser cruzada se instalações militares em Teherã ou Haifa forem obliteradas. E o mundo já viu que a lógica da dissuasão pode falhar, como nos casos da Ucrânia ou da Síria. Agora, vamos além da guerra tradicional. Há anos, documentos vazados e estudos de defesa sugerem o desenvolvimento de armas que podem atacar alvos genéticos específicos. Armas de DNA seletivo são teorizadas como possíveis, graças à engenharia genética e bancos globais de dados genômicos. Imagine um vírus ou agente químico que só afete grupos com marcadores genéticos específicos, por etnia, região ou histórico familiar. Em 2020, o ex-diretor do DNI dos Estados Unidos alertou que nações poderiam usar dados de DNA coletados em testes médicos para projetar armas genéticas. Embora não haja provas públicas de uso, a capacidade teórica existe e potências com programas avançados de biotecnologia, como China, Rússia e Irã, estão cientes dessa possibilidade. O Irã e seus aliados, como Hezbollah, podem recorrer a armas químicas ou biológicas, táticas empregadas durante a guerra Irã-Iraque nos anos 80. Armas biológicas, como vírus artificiais, podem ser usadas para atacar tropas ou civis, com alto poder de contágio e difícil rastreamento. Relatórios de inteligência de 2024 sugeriram que milícias xiitas no Iraque experimentaram armazenamento de toxinas neuroativas e vírus recombinantes. Por fim, falamos de um território controverso, mas que ganhou atenção desde 2022. Armas de energia dirigida e armas escalares. Em 2023, os Estados Unidos acusaram a China de usar armas de energia dirigida contra satélites americanos em baixa órbita. Estas armas incluem lasers de alta potência, micro-ondas concentradas e pulsos eletromagnéticos, capazes de cegar radares, destruir eletrônicos ou até provocar mal-estar físico em tropas. Já armas escalares, teoricamente baseadas nos trabalhos de Tesla, não são comprovadas cientificamente, mas continuam sendo alvo de especulação em círculos de defesa russo-chineses. As alianças globais adicionam outra camada de complexidade. Rússia e China mantêm apoio diplomático e talvez técnico ao Irã. Estados Unidos e Reino Unido reafirmaram seu apoio incondicional a Israel. Países do Golfo mantêm silêncio estratégico, enquanto a Turquia articula uma frente islâmica moderada. A verdade é que o mundo está mais próximo de um conflito global do que esteve nas últimas 2 décadas.
O uso de armas nucleares ainda é improvável, mas não impossível. Já armas especiais, como biológicas, genéticas ou de energia dirigida, podem entrar no jogo sem aviso, sem rastros e com grande impacto. A vigilância internacional, a diplomacia e a opinião pública global são as últimas barreiras contra a escalada. E você, o que pensa? Estamos preparados para a guerra do futuro? Ou já estamos nela sem saber? Vossi acredita que o Brasil pode ser impactado fortemente pela guerra. Deixe sua opinião em nossas redes sociais ou envie um áudio pelo nosso site. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Informação salva vidas. Eu sou Henrique Toledo e até a próxima.